428 milhões de reais de herança do Silvio Santos foram bloqueados no offshore nas Bahamas e os herdeiros estão brigando na justiça por essa herança. Cara, você está certo disso? Nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu. E o que aconteceu foi que no ano passado o Silvio Santos ele faleceu e ele deixou uma holding com várias empresas, fez testamento e dentre todos esses bens, por acaso ele tinha quase R$500 milhão numa offshore nas Bahamas. Pra surpresa de ninguém, né, com exceção do procurador do estado de São Paulo, que disse que a situação causou estranheza e surpresa porque a maior parte da herança estava numa entidade sediada no paraíso fiscal. Amigo, estranho seria se isso estivesse no Brasil, um país de baixíssima segurança jurídica, com poucas ferramentas de planejamento sucessório, que não te permite acessar os investimentos estrangeiros diretamente, que nem o que aconteceu no passado é uma certeza. E também por questões tributárias. Ou seja, pra que ele deixaria esses bens no Brasil correndo risco de pagar imposto, sendo que ele não precisaria pagar esses impostos? Se ele tivesse deixado esses investimentos no Brasil, as herdeiras dele teriam que pagar R$17 milhões quando ele falecesse, porque o imposto em São Paulo é 4% do valor total dos bens. Enquanto que deixando uma entidade nas Bahamas igual a um trust, ele não precisaria pagar nada nem nas Bahamas e nem no Brasil, porque no Brasil você ainda não paga imposto sobre bens que foram herdados no exterior. Tá, Rafael, mas se você tá tão certo assim de que não precisa, então por que diabos que a família precisou entrar na justiça pra assegurar esse direito? Cara, por segurança, porque no Brasil você precisa de uma sentença judicial dizendo que você está certo. E pra te explicar isso um pouco melhor, eu vou voltar no tempo, lá em 2019. São Paulo, 2019. Lá em 2019, o estado de São Paulo queria cobrar imposto sobre quem recebesse herança de bens deixados no exterior. Aí alguém entrou na justiça dizendo: cara, você não pode cobrar esse imposto porque a Constituição diz que é necessário uma lei complementar e hoje essa lei complementar não existe. Então, São Paulo, essa lei que autoriza a cobrança desse imposto sobre mim é inconstitucional e eu não vou pagar. E aí isso subiu até a pessoa mais importante desse país, Roberto Carlos? Não, o STF. E como você já deve saber, o STF é o juiz mais forte do truco brasileiro, ele é como se fosse o Zap dos juízes. E o que ele decidiu foi que o artigo 4º da Lei Estadual de São Paulo é inconstitucional. E aí ficou definido que dessa decisão pra frente, São Paulo não poderia cobrar ITCMD em duas hipóteses: se a herança estiver lá fora e se a pessoa que doou é estrangeira. E aí o STF voltou a hibernar. E nós vivemos em harmonia até 2023, sem pagar um centavo de ITCMD sobre heranças deixadas no exterior. Porém, quando chegamos em 2023, a segunda pessoa mais forte do Brasil, 7 de copas do truco brasileiro, o Congresso Nacional, ele mudou a Constituição para permitir que os estados pudessem sim cobrar o imposto sobre heranças deixadas no exterior, o que ficou conhecido como reforma tributária. Só que toda essa situação gerou uma grande dúvida no mundo jurídico. Se o STF disse que a lei de São Paulo era inconstitucional, aí vem o Congresso Nacional, faz a reforma tributária e permite. A lei de São Paulo é considerada constitucional ou ela ainda não vale? E a resposta é: o STF é tão forte que mesmo alterada a Constituição, a lei que o STF declarou inconstitucional não volta automaticamente a ser constitucional. Isso significa que se São Paulo quiser cobrar esse imposto, ele pode fazer até uma lei idêntica que ele tem agora, mas ele não pode aproveitar a lei anterior. Hoje mesmo, inclusive, eles já conseguiram uma liminar, em que na liminar o juiz falou exatamente isso. E, embora eu não esteja feliz que elas estão passando por isso, isso pode ser uma ótima oportunidade pra nós, réis mortais. E não é ódio, cara, isso aqui é estratégia. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é tipo um 3 no jogo do truco, já deu entendimento contrário nessa decisão aqui, ó, dizendo que a lei não é inconstitucional e que São Paulo pode sim cobrar esse imposto mesmo sem ter editado nova lei. Eles falaram, inclusive, nesse acórdão aqui, em outro caso que não tem nada a ver com as filhas do Silvio Santos, usando como fundamento um caso completamente diferente, que é o do tema 1094, e que nem uma decisão de inconstitucionalidade teve, igual nesse caso que a gente tá falando aqui agora. Então, o provável é que isso aqui vire uma briga entre as herdeiras, o Estado, o Tribunal e o STF. E a decisão que sair dessa loucura, a gente pode sim usar como uma base forte quando pessoas comuns, que não são bilionários e milionários, estiverem passando por isso. Porque isso aqui tem o potencial de se tornar um precedente de um grande tribunal como o STF. É isso, galera. Esse país aqui é coisa de louco.